casamento e a família como um homem, uma mulher e filhos. Vocês estão entendendo o que esses caras estão querendo fazer? Eles estão usando a bola da vez, são os gays e os homossexuais, eles estão usando, então eles estão montando uma ditadura gaysista, onde eles estão obrigando o povo a concordar com uma coisa que vai dar direitos especiais não para os gaysistas, mas sim para as cabeças governamentais que estão por trás disso, onde eles vão poder montar instituições, tá? Como se fosse uma família, e dentro dessas instituições vão poder fazer a merda que quer, com direitos especiais e com aprovação do próprio governo. Né? Teve imbecil que teve a cara de pau de deixar aqui nos comentários do meu vídeo anterior que ele viu assim, o Pânico foi lá e constatou que havia que houve tortura assim. Meu, o que que eu falo pra um cara desse? A primeira coisa que vem na minha cabeça é mandar o cara se fuder. Porque o cara ele quer vir argumentar num comentário, quer vir argumentar usando como fonte de informação o programa Pânico. Agora fala pra mim. Fala pra mim o que que você fala pra um cara desse. Gente, Folha, UOL, Terra, TV de canal aberto, meu, a fonte de informação desses caras são completamente a favor do Foro de São Paulo. Eles estão contribuindo plenamente para a implantação do novo regime totalitário que já está em fase de implantação aqui no Brasil. Tipo assim, esse regime comunista já está em fase de implantação aqui no Brasil. E esse movimento de animais só é mais um movimento para desviar a atenção do povo exatamente daquilo que interessa e mantê-los como massa de manobra e também utilizar como uma ferramenta de opressão. Tá? Ou seja, as pessoas têm a preocupação de ser uma boa pessoa, só que eles implantam uma ideologia que prega, ó, isso aqui é ruim. Isso é ruim, para você ser uma pessoa boazinha, você tem que lutar contra isso, ou ser a favor disso. E eles estão fazendo esse tipo de opressão porque se alguém fala alguma coisa contra, ele é bombardeado, como eu fui bombardeado no meu vídeo anterior e em vários outros vídeos. Por quê? Quando eles pregam que você tem que defender tal coisa e lutar por tal coisa, quando você vê alguém falando o contrário disso, esse sentimento se inflama. Entendeu? Esse sentimento de que você precisa lutar contra um monstro, automaticamente uma pessoa que está falando o inverso do que foi empurrado goela abaixo do pessoal, esse sentimento se inflama e ele vai lá e se revolta contra a pessoa. Aqui falando falando contra a Copa, né? Falando que os hospitais estão uma merda e tal. Então assim, eles acusam, né? Eles mostram assim que parece em vários casos ser um humor sarcástico contra o próprio PT, satirizações e entre outras coisas, inclusive satirizando os próprios braços de manobra que esse pessoal do PT e esses esquerdistas usam. O que são os braços de manobra? Seriam todo esse movimento que gera qualquer tipo de corrosão à sociedade, movimentos que geram o caos e tudo mais, né? Então parece ao mesmo tempo uma satirização, alguns pontos parecem sérios. O objetivo, na verdade, é causar o que exatamente aconteceu comigo, a princípio sem estudar com mais calma e com mais clareza o que está acontecendo. É causar a confusão. Tá? O que acontece? O trabalho e a questão psicológica aqui funciona da seguinte forma, vamos pegar aqui a imagem do Chaves. O texto é absurdo, né? Apesar que tem pessoas que acreditam nisso daqui, por incrível que pareça, com certeza tem pessoas que já estão acreditando nisso, achando, vendo, tentando, oh meu Deus, estou enxergando agora os episódios Chaves, os episódios dos Chaves com outros olhares e tal. Isso aqui tem dois objetivos. Primeiro, é você tentar lembrar do movimento comunista, o socialista e esse movimento que esses filhos da puta estão fazendo como um movimento imbecil. Entendeu? Porque você assimila isso inconscientemente da seguinte forma. O comunismo, o socialismo é aqueles ridículos lá, que fica tentando tirar o Chaves da televisão. O Chaves é um negocinho tão bobinho, os caras ficam tentando tirar. Então você cria inconsciente uma certa imagem, tá, desses movimentos, na onde você acaba não dando nada pros caras. Vocês estão compreendendo por que eu falo que o buraco é mais embaixo? Por que esses caras são filhas da puta e são perigosos? Porque nós estamos falando do regime que mais matou gente no mundo. Nós estamos falando do regime que as pessoas que orquestram isso fazem realmente um processo de reengenharia social. Ou seja, eles são filhas da puta. Então, a ideia é que vocês realmente não dêem muita bola e eles possam ir avançando. Tá? Isso aqui é um ponto. Um outro ponto bastante importante é perceber a reação das pessoas mediante os fatos que vão surgindo nessas fanpages aqui, que nem, por exemplo, essa é a foto do Chaves, por motivos óbvios, porque o Chaves é um seriado muitíssimo famoso. Você vê que você tem milhares de comentários, pessoas satirizando, vocês são ridículos, metendo pau nos caras, para lá. Então assim, isso aqui tem uma outra característica, que é a característica de teste.
para ver como é que está o controle e como é que está a cabeça das pessoas mediante as coisas que eles vão soltando. Então, assim, é para sentir como está o povo reagindo às coisas que eles estão tentando fazer e às coisas que eles já estão fazendo, né? Então, assim, tem esses dois lados. Vocês não se esqueçam que parece absurdo, mas como que uma nação chega a concordar com um louco, como um cara completamente retardado como Hitler? Porque se vocês sabem que lá na Alemanha tinha muitas pessoas que concordavam, achavam que o que ele estava fazendo realmente era aquilo que era importante, aquilo que ia salvar o mundo. Então, assim, as pessoas chegam a acreditar nisso passando por esses processos de lavagem cerebral, guerra cultural, guerra ideológica, enfim. Então, assim, são dois processos aqui, um caráter de teste e o outro o objetivo é gerar essa confusão, né? Por que eu falo isso? Porque se você reparar aqui, se vocês entrarem até nessa fanpage Brasil Vermelho, é interessante que algumas páginas de zoeira ou páginas que falam sério contra a favor ou contra o socialismo, o comunismo e toda essa vermelhada lixo aí, vocês notam que geralmente tem um certo debate, existem certos assim, confrontos, milhares de confusões ali nos comentários. Engraçado que nessa fanpage a gente não vê isso. A gente vê somente, por mais que seja uma fanpage de satirização, as fanpages que fazem satirização óbvia, né, que não deixa a pessoa na dúvida, você vê que é uma óbvia satirização a algumas coisas, existem pessoas que vão lá defender e acusar, e acaba se gerando um debate. Aqui não, aqui você só vê automaticamente pessoas concordando, as pessoas que não gostam do PT estão ali falando, isso é um lixo, então não, tem que zoar os caras, então se não tem ninguém falando, então, o debate aqui, as tretas, vamos assim dizer, no meio que não existe. Ou seja, as pessoas que postam e tomam conta dessa fanpage, eu mandei algumas mensagens e tal, não me responderam. Eles realmente usam esse tipo de coisa para causar confusão e, ao meu ver, realmente em caráter de teste e para colocar esse tipo de sentimento inconsciente nas pessoas. Esse negócio de socialismo e tal, os caras são ridículos, eles ficam querendo tirar os chaves. Vocês estão entendendo a maldade do negócio? Vocês estão entendendo como nesse tipo de coisa aqui, para tentar fazer uma tomada de poder, vale qualquer tipo de estratégia? Qualquer tipo de guerra ideológica e cultural? Vale tudo. Saudações, pessoas, tudo bem com vocês? Muito bem, vamos esquentar as coisas por aqui, porque esse Brasil tá cheio de comunista e essa pista aqui não pode esfriar. Tem um gordinho aí, né, um rapazinho chamado Diego, que ele aparece nos vídeos daquele imbecil do PC Siqueira, né? Ele é uma mistura de nada com ninguém. É um cara que conseguiu uma certa notoriedade porque aparecia nos vídeos daquele retardado, daquele PC Siqueira, né? E ele se dá ao luxo de achar que tem conhecimento e sabe, pode dar opinião sobre certos tipos de assunto. E além desse imbecil ter um canal onde ele coloca pra fora e vomita todas as suas insanidades, eu descobri que esse gordinho ainda por cima me tem um blog. Além de fazer vídeo, ele ainda escreve sobre todas essas imbecilidades que ele acha que tem condições de opinar, né? Ele acha que ele pode opinar sobre as coisas, ele tem capacidade de opinar sobre alguma coisa. E ele escreveu um texto, na onde ele coloca que o rapazinho, né, o pobre rapazinho que né, foi ali injustiçado por ter tomado 2 tiros dos policiais, porque ele roubou a moto de um cara colocando uma arma na cara dele. Coitado desse rapazinho, né? E assistam todos os vídeos que estão nesse post. Vocês vão entender e vão perceber que o governo petista e o governo socialista, qualquer que seja, eles não estão pelos pobres. Eles estão por aqueles que favorecem o seu movimento. Tá? É por isso que muitas pessoas não entendem o que está acontecendo. Esses caras são canalhas, eles são desgraçados, eles são os filhos da puta, sem tamanho, eles não têm escrúpulos. Vejam só, os depoimentos aqui é comovente. Você vê criança falando que ele mora lá, mora aqui não sei quantos anos, vivemos da mandioca, ninguém aqui faz nada de errado. Você vê a mãe chorando, eles não têm para onde ir. As suas casas foram totalmente destruídas, foi tudo devastado. 60 famílias foram removidas de lá para dar lugar para 400 índios. Isso que é o que alegam, porque parece que é um número que foi bastante aumentado. Parece que é menos índios ainda. Ok? Muito bem. Então temos aqui vários depoimentos, né? Temos aqui vídeos extremamente comoventes. Isso aqui é um absurdo, é bizarro essa situação, né? Eles foram retirados com uma brutalidade tremenda. Tremenda. Né? Então tem aqui uma matéria bastante
útil para vocês entenderem mais e aprenderem e tentar entender melhor como funciona a cabeça desses desgraçados. Vamos confrontar o pessoal que está fazendo baderna e destruição no Rio de Janeiro, em outras partes do Brasil. Por quê? Pessoas, porque é o seguinte, o que interessa para o governo são aquelas pessoas que servem como massa de manobra, que servem para apoiar e fazer com que eles assim concretizem, consolidem de uma vez o seu movimento, o seu regime, ok? Em um país. Então, por que eles não vão lá combater diretamente de uma forma agressiva para eliminar os black blocs, por exemplo? Porque os black blocs eles favorecem o caos, ou seja, então eles estão favorecendo o caos que favorecem o movimento esquerdista, ok? Vocês foram manipulados, foram enganados, como agora, com esse tipo de propaganda que está aparecendo na novela, esse bando de idiota, que estão sendo idiotizados por esse tipo de programa imundo e mentiroso, vão achar que realmente existe milhões de mulheres morrendo por abortos ilegais, vão acreditar que o governo vai salvar a nação implantando clínicas abortivas baratinho para todo mundo poder ter acesso. Agora, eu não quero, como eu falei, eu posso entrar em detalhes referente a aborto e referente à questão religiosa que foi abordada no final desse vídeo, que eu não coloquei aqui, que o cara se recusou a atender por questões religiosas. Aí tem um ponto interessante, o religioso em questão ali, ele, se eu não me engano, ele é muçulmano. Ele é um cara muçulmano. Por que não levantaram uma outra religião aqui? Por que a comunidade muçulmana aqui no Brasil é pequena? Porque na verdade, se uma outra comunidade religiosa que fosse levantada, a Rede Globo poderia sim sofrer um processo. Porque aqui não é mentira. Entendeu? A questão ali é demonizar a religião. Aí as pessoas que não gostam de religião podem ter gostado disso, mas, meu amigo, vocês não prestaram atenção no que está acontecendo ainda. Eles estão ali, no caso, demonizando a religião, porque eles precisam tirar algumas pessoas e coisas do seu caminho. Isso é tirar a liberdade de expressão, é tirar o direito à liberdade religiosa que as pessoas têm. E se você não gosta de religião, pra você não vai pegar nada, obviamente. Mas quando chegar nas coisas que dizem respeito a você, que se estiver no caminho desses caras, eles vão tirar também, aí você vai sentir o que realmente está acontecendo. Isso é um boicote à liberdade de expressão, isso é uma mentira. Meu, a Rede Globo ela tinha que ser processada. Ela precisa ser processada. Isso que foi passado, essa informação, é uma informação completamente mentirosa. Esses números não existem. É ridículo falar que uma das principais causas de morte de mulher no Brasil é por causa de aborto legal. Isso é absurdo. Isso é absurdo. Isso é ridículo. A tal ponto que é cabível de processo. A Rede Globo tem que ser processada para passar esse tipo de informação mentirosa e tá aí favorecendo na idiotização do público a favor desse governo imundo, esquerdista que tá fodendo com o Brasil e ninguém tá prestando atenção. Então sendo um bando de cachorrinho doutrinado, porque acredita em tudo que essa porra dessa mídia canalha tá fazendo, aí faz videozinho, achando que tá salvando o mundo, falando contra um cara que foi escolhido pra bode expiatório, os caras estão colocando cada vez mais merda na cabeça das pessoas e vocês estão lá, acreditando no que a mídia tá pregando e falando contra uma pessoa que não vai mudar em nada a realidade dos fatos e a realidade que o Brasil tá indo pra um buraco, tá caindo debaixo de uma ditadura socialista e comunista e ninguém tá percebendo. E muito bem, primeiro eu vou fazer como de costume, eu vou soltar aqui então trechos do vídeo, onde ele fala sobre a questão do Brasil, o país do futuro, dessa vez otimista. E achei estranho esse vídeo, eu vou comentar algumas coisas sobre isso, então, muito bem, como de costume, eu vou soltar aqui então o início, um pedaço do vídeo, são dois pedaços que eu quero comentar, que eu considero bastante importante, tá? Vamos lá. Eu li, recentemente, artigos muito interessantes no New York Times e a BBC, e eu cheguei a uma conclusão, após cientistas políticos como... Muito bem, esse começo aqui é simples, né? É legal que o Contente, ele fala nesse caso aqui, que ele leu coisas muito interessantes, e as fontes que eles citam é New York Times e a BBC. Para quem não sabe, o New York Times é uma bosta de um jornal. É que o brasileiro tem essa mania de achar que busca alguma fonte, alguma informação que esteja lá no New York Times, ele acha que é uma coisa confiável. Mal ele sabe que esse jornal é uma bosta, quase ninguém mais lê essa merda, é um lugar, é um jornal que está infestado de ideias e de pessoas comunistas, socialistas, marxistas, tudo essa merda se encontra nesse jornal. Então, cara, já aconteceu de eu passar por outros casos onde a pessoa fala assim, não, porque eu vi no New York Times. Meu, você é um idiota, velho. Você cita New York Times e busca informações no New York Times. BBC também. É um lugar que tá infestado de gente desse tipo. E as pessoas buscam informações lá e querem utilizar esse tipo de informação como argumento. E eu já vi o absurdo de tentar combater coisas que estão acontecendo aqui no Brasil, tendo como base a mesma ideologia que se encontra nesse tipo de fonte de informação. Então esse é só um ponto, tá?